Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Edgar Luna, mais uma vez, para a gente abordar mais um conteúdo de história dos nonos anos. E hoje nós vamos abordar os movimentos sociais na nova república. Nós abordamos na última aula o governo Sarney, o governo Collor, e hoje nós vamos abordar mais precisamente os movimentos sociais. Visto que nós terminamos a aula passada justamente debatendo sobre um dos maiores movimentos sociais conjunturais que nós tivemos na nossa história. Então, se liguem, quem não for inscrito em nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa as notificações. Vocês também podem interagir através do nosso aplicativo e vamos ter o nosso amigo Ari aqui, que está embaixo de vocês, certo? Aí abaixo na tela, para fazer interpretação de Libras. Então vamos lá, preparem-se que lá vem história. Então, como eu falei a vocês, a gente vai abordar os movimentos sociais, mas antes de mais nada, a gente precisa conceituar o que são movimentos sociais. Certo? Então, nós podemos dizer que são ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar as suas demandas. Então, normalmente, essas ações, esses movimentos, eles são reivindicatórios. Claro que eles vão ter diferenças entre um e outros, vamos ter movimentos tradicionais, os novos movimentos, e vamos ter também os movimentos que são mais conjunturais e outros que são mais estruturais. Então, sabendo que são movimentos sociais, vamos revisar um pouco da aula passada, quando nós discutimos a redemocratização do Brasil, para discutir o que é democracia, porque os movimentos sociais, eles são muito característicos de regimes democráticos, inclusive na nossa história, é a Constituição de 1988, que vai trazer todo esse debate, um fortalecimento sobre a questão dos direitos e dos movimentos sociais, certo? Tanto garantindo direitos, como também incentivando a organização desses movimentos. Então, quando a gente fala em política, nós estamos falando de uma palavra que etimologicamente vem da Grécia Antiga, certo? E que significa discutir as questões da polis, da cidade-estado. E a palavra democracia, certo? Vem de demos, que significa povo, kratos, poder, o poder do povo. E aí a gente se pergunta, será que o poder, ele realmente, ele vem agraciar, ele vem satisfazer as necessidades do povo? Então é uma discussão que vem até os dias de hoje, se nós temos essa cidadania plena, que na Grécia Antiga essa palavra cidadania era equivalente a políticos, certo? Então uma outra diferença é que a nossa democracia ela é representativa, enquanto a democracia ateniense ela era uma democracia direta. Então nós delegamos a representantes profissionais da política debater e discutir o nosso futuro dentro das nossas polis, dentro das nossas administrações. Então, revisando, vamos voltar para os movimentos sociais e diferenciar o que são movimentos conjunturais e estruturais. Quando a gente fala em conjuntura, nós estamos falando de um momento. Então, o movimento social conjuntural, ele surge para reivindicar algo que é momentâneo. Como no caso dos caras pintados, que é a foto que está centralizada e acima no slide aí que está para vocês, nós vamos ter um movimento social conjuntural, porque eles se organizaram para pedir o impeachment do presidente da época, que era o Fernando Collor de Mello. Quando nós falamos no movimento dos sem terra, nós estamos falando de um movimento estrutural, porque diferente dos cara pintada, o movimento dos sem terra ele atende a uma demanda histórica do nosso país, no qual ele tem toda uma organização vinda historicamente, que vem historicamente sendo construído e debatido na nossa história. Então ele não é do momento, mas ele propõe um debate sobre questões estruturais, que é a questão agrária no nosso país. Então, nós temos aí outros exemplos de movimentos sociais, como um dos principais movimentos também, junto com os caras pintados na década de 80, nós podemos falar
em década de 80 e década de 90, desculpem, nós podemos falar no movimento Direta e Já, né, que teve uma importância enorme, né, nesse processo reivindicatório. Da mesma forma que podemos citar outros movimentos estruturais, como é o caso do movimento negro, do movimento feminista, certo? Então a gente vai também diferenciar, né, dentro desse bojo de movimentos, né, o que são movimentos tradicionais, que são aqueles ligados aos movimentos sindicais, aos movimentos, né, estruturados em sindicatos, ligados às questões trabalhistas, né, por luta por melhores salários, né, daqueles movimentos que vão estar ligados, né, que são chamados de novos movimentos, que estão ligados a questões de gênero, a questão de raça, né, enfim, são questões que eles vão se construírem dentro de novas temáticas e novas demandas que vão surgindo ao longo da nossa história. Bem, então como foram esses movimentos durante a ditadura militar? Contraditoriamente, né, a ditadura militar ela vai provocar um tempo propício para a efervescência desses movimentos. Como assim, professor? Se a gente tem uma ditadura militar, um governo de exceção, um governo violento, e se a gente vai ter o combate a esses movimentos, como é que ele vai propiciar a efervescência? Porque são em momentos de dificuldades, em momentos de perdas, né, de direitos, que a gente vai ter uma maior mobilização da sociedade para lutar, né, contra determinadas posturas. Ao mesmo tempo que algumas questões que a ditadura militar combateu, mas, por outro lado, a gente vai ter o crescimento de outras atitudes e de, por exemplo, o caso do movimento sindical. Eles combateram os movimentos ligados ao populismo, mas os militares não combateram diretamente as organizações sindicais, né, permitindo, em uma determinada época, né, que essas organizações elas pudessem acontecer, claro que de uma forma disciplinada, né, que vai fugir às expectativas e ao controle, mas que vão ter esses detalhes, essas nuances. Bem, também tínhamos, né, os estudantes como um protagonismo enorme nesses movimentos sociais. Então, os cursos superiores eles propiciaram um pensamento mais crítico frente à interpretação de nossa realidade. Lembrando que a década de 70 ela foi muito rica, né, dentro desses debates, dentro desse estímulo, e tendo o estudante como um protagonista. Então, eles vão partir do entendimento de que aquela situação ela vai causar uma indignação nos indivíduos e que eles não vão aceitar esse modelo de governo ditatorial, formando uma massa importante de combate organizado, certo? Então esses movimentos eles vão contribuir decisivamente para a conquista de vários direitos sociais que foram inscritos, né, que vai ter como consequência, né, vindos representados na Constituição Federal de 1988. A resposta do governo militar, né, ao crescimento desse movimento sempre foi dura, né, tanto no sentido de reprimir as manifestações, como também com a tortura, né, vai atacar líderes sindicais, né, e o auge, né, desse combate vai ser o famoso AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que representou o período de maior violência do regime militar contra a sociedade civil. Então o regime, né, ele além de reprimir, né, essa sociedade de uma forma geral dentro de sua liberdade de expressão e de seus direitos humanos, também vai reprimir essas organizações sindicais que eram ligados ao esquema populista, como nós já falamos. Mas ele não vai desmantelar esses sindicatos, como já foi abordado. Então vai ter até um aumento do número de sindicatos rurais, onde vai se destacar a Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, né? A CONTAG, muito por influência da Comissão Pastoral da Terra, que por discordância com antigas formas de organizações sindicais, vai estimular essa nova forma de organização sindical e depois, a partir desse amadurecimento, a gente vai ter um movimento dos sem terra que vem até os dias de hoje debatendo e lutando por reforma agrária. Um fato que foi bem importante durante esse período foi em 1979 a grande greve dos cortadores de cana aqui em Pernambuco.
Então, mesmo com o combate, a gente vê as manifestações sociais cada vez mais atuantes e cada vez mais fortalecidas. Só que o eixo combativo, né, quando se fala em relação à vida urbana, né, os trabalhadores urbanos, ele vai sair do funcionalismo público, que liderou num determinado cenário, né, da década de 60, e a posteriori, né, vindo mais para a década de 70, a gente vai ter uma transição desse eixo mais combativo para a indústria automobilística, para o setor privado. E o próprio clima de abertura política que vai ter, né, na segunda metade da década de 70 vai trazer esse movimento operário à luz do dia, né, vai dar uma maior liberdade de expressão a esses movimentos. Tanto que em 1978 e 1979, né, esses anos vão ficar marcados pelas grandes greves, no qual se destacou Luiz Inácio Lula da Silva, né, como um grande líder sindical e que depois vai marcar a trajetória política do nosso país, né, sendo um grande influenciador político até os dias de hoje. Em 1979, nós tivemos 3,2 milhões de trabalhadores em greve no país, somando metalúrgicos, professores também sempre protagonistas, né, dentro desses processos políticos, no qual, né, tinha entre as várias questões reivindicatórias, né, tanto questões salariais, mas também a liberdade democrática, né, a luta pela democracia, que depois vai resultar no movimento, né, das diretas já no início da década de 80. Bem, então, nós falamos um pouco dos movimentos tradicionais, certo? Os movimentos sociais tradicionais ligados, né, a essa questão sindical, a luta dos trabalhadores. A gente pode dizer que um marco, né, fomentador desses movimentos tradicionais foi a Revolução Industrial, certo? Então, ali a gente vai ter o nascimento de vários movimentos sociais tradicionais. No entanto, os novos movimentos sociais, eles vão crescendo dentro do cenário político. Então, o centro da luta política, ela passa a ser também a transformação cultural da sociedade. Então, não são mais apenas questões trabalhistas, mas elas vão se ampliar para outras temáticas. Elas vão se diferir, né, justamente porque elas vão entender, né, que não é apenas a luta de classes que vai produzir a transformação social. E aí outras ferramentas, né, elas vão entrar em pauta dentro do crescimento e do chamamento para esses movimentos, que são as redes sociais. Então a internet, as mudanças na sociedade, influenciando, né, as formas de organização desses movimentos. Então esses direitos, né, sociais e culturais modernos, eles vão, né, crescer em vários âmbitos de luta, seja da questão de raça, seja da questão de gênero, da orientação sexual, da qualidade de vida, do meio ambiente, né? Então, final da década de 70 e início, né, da década de 80 para cá, a gente vai ter um crescimento dessa preocupação ambiental, certo? E a década de 90 vai ser bem simbólica aqui no Brasil, por conta da Rio 92, né? Então, segurança, direitos humanos. Então, esses novos atores, eles vão ampliar esse leque, né, de protagonistas dentro desse processo de luta. Bem, então as lutas, elas não vão ser mais concentradas nos sindicatos ou nos partidos políticos, mas vamos ter, né, o crescimento de associações e de instituições fora, né, desse cenário sindical e desse cenário, né, ligado às questões políticas, né? E aí vão se destacar as organizações não governamentais, né, além de associações e outras instituições. Então a sociedade civil, ela vai se ampliar, né, vamos dizer assim, ela não vai ser mais aquela questão, aquela dualidade, né, do burguês e do proletário, mas dentro dessa ampliação de sujeitos, né, que vão se organizar por interesses, né, e por questões que nós já falamos aqui de raça, de gênero, então começa toda uma defesa desses direitos e desses bens comuns, certo? Então nós vamos ter um novo espaço público, um público não estatal, como já falei a vocês, organizando-se através de conselhos, de fóruns, de redes, de articulações, né, com a sociedade civil e representantes do poder público. A gente pode dizer que alguns fatos, né, que vão marcar esses movimentos, inclusive, né, movimentos que nem sempre são de esquerda,
certo? Como é o caso, por exemplo, a MPL, que surgiu de uma forma mais autônoma, né, que não vai ser ligado a um único grupo, né, seja de esquerda ou de direita, ela vai ter uma ampla representação, né, o movimento Passe Livre, né, e depois, quando chega em 2014, o movimento Passe Livre vai ficar muito importante em 2013. Em 2014, com decorrência, né, desses novos cenários e desses novos movimentos, nós vamos ter a formação, né, do movimento Brasil Livre, certo? A MBL, que também marca, só que aí, né, já mais direcionado por grupos de direitas, né, e que hoje tem uma participação política importante dentro do cenário contemporâneo. Certo? E as ONGs, como falei a vocês, né, as organizações não governamentais, que vão surgir para tratar dessas questões reivindicatórias que estão surgindo nesses novos movimentos. Bem, e quais seriam esses novos movimentos, né? Quais seriam atualmente os novos movimentos sociais? Então nós temos o movimento ambientalista, né, e aí se destacam, né, o Greenpeace e a WWF, e aí uma indicação, né, para vocês estudarem, né, essa questão ambiental, é o documentário, né, do Al Gore, né, Uma Verdade Inconveniente, que vai tratar dessas questões ambientais que estão cada vez mais fazendo parte das discussões diárias, né, seja na escola, seja na sociedade civil de uma forma geral. O movimento pela terra, e aí vai se destacar os movimentos trabalhadores sem terra, certo? Que nós conhecemos que a questão agrária, né, é uma questão fundamental que ainda não foi resolvida, né, historicamente. O movimento indígena, certo? O movimento popular urbano, certo? O movimento indígena, a gente teve uma aula mais específica sobre eles. O movimento popular urbano, no qual vai se destacar, né, o movimento dos trabalhadores sem teto, né, e também, né, movimentos tradicionais que não deixaram de atuar, que não deixaram de ser atuais, certo? Que é o movimento operário, né, o movimento sindical. Então, mesmo com ataques, né, nos dias de hoje, né, aos movimentos sociais de esquerda e ao movimento sindical, mas ainda continua muito atuante, muito forte e muito representativo dentro do cenário político de uma forma geral. Bem, temos também o movimento de igualdade racial, né? Então o Instituto da Mulher Negra, a Uniafro Brasil, o Movimento Negro Unificado, que nós já abordamos, né, quando discutimos a questão do movimento negro durante a ditadura militar, e o grupo Quilombação. Também vamos ter, né, movimentos das populações LGBTQIAP+, certo? Que aí vão se destacar, né, aqui só trago alguns exemplos, obviamente, certo? Então, a Liga Brasileira de Lésbicas, a Associação Nacional de Travestis, a ANTRA, né, e o Movimento de Igualdade de Gênero, né, o Movimento de Mulheres em Luta, os movimentos das mulheres camponesas. Então, são alguns exemplos desses movimentos sociais dentro do nosso cenário atual. Bem, e aí, né, trago para a gente finalizar esse conteúdo, né, para a gente finalizar esse debate, né, relembrando, né, que é um conteúdo, né, que é muito explorado em algumas provas, né, em algumas avaliações externas, certo? Que embora vocês no 9º ano, mas vocês estão nesse processo de transição para o ensino médio, certo? Então o Enem passa a ser uma preocupação para aqueles que têm o objetivo de ingressar, né, nas universidades, né, no ensino superior. Então, lembrar, né, esse conteúdo de movimentos sociais, além de ser importante para o nosso dia a dia, para o debate político, para o debate dos direitos humanos, também é um conteúdo muito explorado nessas provas, né, nessas avaliações. E aí trago uma questão como desafio, que é do Enem de 2015, no qual, e sempre cai no Enem, né, esse conteúdo, no qual ele vai, né, trazer o seguinte texto. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. E aí isso é você lembrar, direta já,
os caras pintados. Ah, professor, mas o cara pintado não foi pelo impeachment? Então, o processo de impedimento, o processo de impeachment, ele é um processo ligado a essa questão da democracia, certo? Então, o regime democrático, ele permite esse debate, ele permite, né, uma maior liberdade a esses movimentos. Continuando o texto, e não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado, certo? Então, esse é o enunciado, e aí vocês precisam, né, relembrar o que é um movimento social, o que são movimentos tradicionais, os novos movimentos, os movimentos conjunturais, movimentos estruturais, certo? E aí nós vamos para as opções. Então, a pergunta vai ser, né, a questão vai ser, ali o texto de embasamento. No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para, letra A, diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados, certo? Daí você já pode parar, né? O contrário, no processo de redemocratização, você vai ter um aumento dessa legitimidade dos novos partidos. Então, os movimentos, eles não contribuíram para diminuir, mas o contrário, eles contribuíram para dar uma legitimidade maior. Tanto que alguns partidos nasceram justamente desses movimentos, como é o caso do Partido dos Trabalhadores. Letra B. Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais, certo? E aí, será que é esse, tornar a democracia um valor social? Esses movimentos, eles debatem essa questão da democracia como valor social, certo? Esse eu não vou deixar em off, né, para vocês pensarem. Letra C, difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. Será que eles vão ter esse objetivo? Também vou deixar esse para vocês pensarem um pouco mais. Ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos, certo? Aí você também já pode tirar, porque se eu falo em novos movimentos sociais, são movimentos que nasceram fora desse mundo sindical, certo? Fora desse mundo dos embates das entidades sindicais e do debate político partidário. Então ele vai se ampliar para outras esferas da vida civil. E letra E, fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado, certo? Então, será que esses movimentos sociais fragmentaram? E aí, né? Temos aí, pelo menos, né, vamos ter aí três opções que nos levam a refletir. Mas aí, se vocês marcaram a letra B, certo? Vocês acertaram, certo? E aí eu tenho certeza que vocês marcaram a B depois dessa aula, né? Depois de todo um debate em torno dos movimentos sociais. Ou seja, a letra B, a tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais, certo? Tanto que, independente de momentos, né, dos anos eleitorais, nós temos sempre movimentos na rua, certo? Inclusive na atualidade nós temos um crescimento cada vez, uma diversidade cada vez enorme de movimentos sociais que vão ter como bandeira a democracia. Mesmo que aquele grupo seja acusado por outros de lutar contra a democracia, mas ele vai se intitular, né, com a democracia como sendo o seu valor. Certo? Até quando pedem, né, a volta dos militares, eles pedem em nome da liberdade, né? Eles pedem em nome da democracia. Parece contraditório, mas é uma característica, né, de alguns movimentos, né, nos dias de hoje. Tá certo? Então esse foi o conteúdo, né, os movimentos sociais na Nova República. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.